Fala, meu amigo! Sexta-feira chegou, Lu! Cara, você deve ter visto que essa semana a Anvisa pausou aí os testes que estavam sendo feitos, aqui no Brasil para uma potencial vacina da Covid-19. Os testes estavam rodando em vários países, inclusive aqui, e tiveram que ser congelados por causa de um evento adverso que aconteceu com um dos pacientes que tomou a vacina lá no Reino Unido. Então eu resolvi falar nesse vídeo aqui um pouco mais sobre isso e também tentar relacionar um pouco disso com a questão da vacina russa, que está tanta gente falando. Há exatamente um mês, no dia 11 de agosto, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou que as agências russas de saúde aprovaram a primeira vacina do mundo para uso generalizado contra a Covid-19. A vacina foi apelidada de Sputnik V, em homenagem ao satélite Sputnik, que levou a União Soviética à liderança da corrida espacial ali na década de 50. E o anúncio de uma nova vacina tem tudo para ser uma notícia muito boa, Mas muitos especialistas ainda desconfiam se a vacina realmente funciona, porque ela não foi testada da maneira convencional. Vacinas, assim como outros remédios, são drogas que, antes de serem aprovadas, precisam se provar publicamente em uma série específica de testes clínicos. Testes baseados em estudos científicos. Ponto para o método científico. E é em grande parte por esse método rigoroso que as vacinas como um todo são tão seguras e eficazes. Mas acontece que a vacina russa não seguiu exatamente esse processo. Eu não sou nenhum expert no assunto, então eu resolvi conversar com alguns especialistas e também vou deixar alguns links aqui na descrição. Mas resumidamente, os testes de drogas em humanos, também conhecidos como testes clínicos, são organizados em 4 a 5 fases. Em qualquer um dos dois cenários, 4 ou 5 etapas, a última fase é conhecida como fase 4. Então o que acontece é que no processo com 5 etapas, a primeira fase é a fase 0. Até a fase 1, normalmente são realizados pequenos estudos para tentar estabelecer 3 coisas. Provar que a droga faz o básico que ela se propõe a fazer, que no caso da vacina é produzir uma resposta de anticorpos nos pacientes, mostrar que ela não causa muitos danos no processo, ou seja, não tem muitos efeitos colaterais, e por fim, tentar identificar a dosagem ideal, ou seja, o quanto de remédio ou de vacina eu preciso dar para cada paciente. Como esses testes são geralmente a primeira vez que o medicamento é aplicado em seres humanos, os pesquisadores estão muito atentos aos efeitos colaterais negativos, ou eventos adversos, como eles chamam. Tudo caminhando bem, passa-se então para a fase 2, que são testes com mais participantes. Os objetivos aqui ainda são buscar esses eventos adversos ou efeitos colaterais e estudar melhor a questão da dosagem. Um fato curioso da vacina russa é que os resultados dos testes até a fase 2 só foram publicados na semana passada, quase um mês depois dela ser aprovada oficialmente. Os resultados publicados foram bons, mas especialistas alertaram que a amostra de 76 pessoas é pequena. E além disso, ontem saiu uma carta publicada por cientistas e pesquisadores que traz um pouco de polêmica para o assunto. Mas o ponto principal aqui é que só na fase 3 os testes realmente vão verificar se a vacina evita que as pessoas fiquem doentes. Na fase 3 os testes rodam com centenas ou até dezenas de milhares de pessoas. E o objetivo é ver se as pessoas que tomaram a vacina pegam a doença. Por isso que a gente precisa de bastante gente, para ter certeza que um bom número delas vai ser exposta ao vírus. Outra razão para o grande número de participantes nessa fase é tentar identificar os eventos adversos, os efeitos colaterais raros e graves, que aparentemente é o que causou a pausa, o congelamento da vacina que estava sendo testada aqui no Brasil. É importante deixar claro que não é só a Rússia que está acelerando o processo da vacina, tá pessoal? A gente está numa situação de pandemia, então autorizações emergenciais existem. Historicamente, mais de 1/3 dos medicamentos que funcionam nas primeiras fases falham na fase 3. E é por isso que médicos e especialistas em saúde pública estão tão nervosos com como a situação vem ocorrendo. Porque se a vacina não funcionar, ou pior, se ela se provar perigosa, ela pode prejudicar muita gente, atrapalhar os esforços de controle da doença e até impactar negativamente a confiança das pessoas como um todo em vacinas. O que a gente definitivamente não precisa, pessoal. Eu ainda vou falar em algum outro vídeo, mas existe uma campanha mundial anti-vacinação rolando que não faz o menor sentido. Ela é fruto ou da ignorância ou do egoísmo das pessoas. Lu, eu tô super torcendo para essa e outras vacinas darem certo. Só quis trazer aqui esse ponto que a gente está há muitos anos desenvolvendo e aprimorando alguns processos rigorosos para garantir que os medicamentos e vacinas são seguros e eficazes. A gente precisa ficar atento a isso. Para você que está assistindo a gente, se você gostou do vídeo, clica no curtir e não esquece também de se inscrever no canal. Vejo você na terça, Lu!